Pessoal, boa tarde. Então, vamos ao início à terceira reunião ordinária da Congregação do MEC, hoje, dia 5 de junho de 2025. Começar justificando algumas ausências. O professor Mahindra está em licença sabática, o professor Estevão e a professora Bianca estão sem substituição. O professor Carlile, representante de MSC, está em afastamento internacional, sendo substituído pelo professor Pedro Catonha. Professor Marco Jardim está em aula, sem substituição hoje. Luciana Ortega e Tiago Paz estão de férias. Representação técnico-administrativa sendo por conta da Sheila hoje. Queria lembrar os membros de assinar a lista de presença, pedir o uso do microfone sempre que for usar a palavra. Começar, como sempre, aí, questionando a congregação sobre a inversão de ordem do expediente com a ordem do dia, para a gente já votar os itens. Se não tiver ninguém contrário, então eu vou considerar a ordem trocada e começar pela ordem do dia. Nós temos dois destaques. O item 2 da pauta. O item 2 da pauta é o item referente à progressão PAEP, aprovação da lista de classificados e aplicação dos critérios para a divisão dos recursos. E o primeiro item da pauta suplementar, o item da pauta suplementar só está em destaque porque, enfim, foi pauta suplementar, entrou atrasado, então a gente vai destacar também. Quero saber se alguém quer destacar algum outro item. Se não tivermos mais destaques, queria colocar em votação os itens não destacados. Todos os itens, com exceção do item 2 da pauta e item 1 da pauta suplementar. Então, favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Anne se abstendo 3, 15 e 16. Prêmio de extensão. Eu vou me abster no item que sobre a coordenação de graduação do... Pietro no item 12. Isso não está de acordo. Mas ele está se abstendo, ele não é contrário. Bom, passar os destaques então. Assim, rapidamente, queria explicar esse item 1 da pauta suplementar. Vou inverter essa ordem para a gente ficar já com a pauta aprovada, tá? Lu, põe a pauta suplementar para mim. Vou começar por ele. Esse é um termo aditivo do nosso aluno. Sempre que tem acordo de cotutela, isso aí tem que passar no sistema de convênio, às vezes recebe parecer da PG, então acabou demorando, entrando bem em cima da hora, mas não tem nenhum problema com o item, vocês devem ter visto a documentação lá. Tem algum comentário sobre esse item? Se não tiver nenhum comentário, eu vou colocar logo em votação, tá? Então, colocando em votação o item 1 da pauta suplementar, termo aditivo a um acordo de cotutela, Unicamp e Universidade de Borgonha. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Então, o item aprovado. E a gente passa para o item 2. Item 2 da pauta é o item sobre a progressão PAEP. Todo ano a gente faz o processo de progressão interno, a gente gera uma lista de classificados, então a gente fica aguardando chegar o recurso é liberado por parte da Unicamp, a Unicamp informa o recurso disponível para a progressão. Dado o recurso disponível, começa a ser feita a distribuição desse recurso nas várias prioridades, seguindo os algoritmos que tem na deliberação e também que foram aprovados aqui na congregação. Então, a lista que foi produzida foi após a aplicação de todos os critérios. Não é um algoritmo exatamente muito simples de fazer, então depende mesmo do recurso. Então, antes de chegar ao recurso, você não sabe quem são as pessoas que serão contempladas com a progressão. Mas eu queria passar a palavra para o Celso, para fazer uma explicação melhor sobre isso. Boa tarde, pessoal. Você faz aí? Bom, pessoal, quem fez essa distribuição, né? Então foram os participantes da CSA, mais os representantes dos funcionários na congregação que não estão participando do processo, né?
São poucos, esse ano bastante gente está participando, então eu e a Selene representamos a CSA e o Thiago representou os representantes dos funcionários. E a Lu também, a Lu Gouveia também participou, que ela é quem tem o acesso ao sistema, onde a gente coloca as informações. Bom, eu vou repassar rapidamente as regras de distribuição dos recursos que foram aprovadas já na congregação, né, esse ano. A lista classificatória que foi feita pela comissão de avaliação. E aí então eu vou detalhar como foi feita a distribuição dos recursos. Né, e no final a lista dos contemplados. Relembrando então, foi definido que 20% do valor que viesse iria para a progressão horizontal e 80% para a progressão vertical. Essas listas, horizontal e vertical, a lista de médio do horizontal seria 35%. Então, daqueles 20% do horizontal, 35% daquele montante iria para a lista do médio e 65% de superior. E os 80% do valor total, que equivale à vertical, iria ser divididos nas 4 listas que nós temos, que é médio sem GR, 34%, médio com GR, 48,5%, superior sem GR, 6,5% e superior com GR, 11%. Depois existem mais algumas regrinhas que são para a Unicamp toda, né? Sobre as sobras, como que trata as sobras de recurso dessas listas, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Bom, essa é a lista classificatória que foi feita pela comissão de avaliação, né? Então, como vocês podem ver, a gente tem um desbalanceamento, vamos chamar assim, entre as pessoas que optaram a progressão vertical e horizontal. Só para relembrar rapidamente, a horizontal é aquela progressão em que mostra de excelência no trabalho, né? Que mostra que você vem fazendo o seu trabalho de forma bem feita. E a vertical é aquela que você demonstra que você não está no nível correto, que você está um nível acima de complexidade, né, das suas tarefas. Então, como vocês podem ver, a grande maioria foi na vertical, porque a gente tem um achatamento muito grande, né, das pessoas que fazem hoje tarefas de níveis bem acima do que elas estão enquadradas, né. Então, esse é o resultado que a gente enxerga, né, nessa tabela. E aí está a classificação que cada um ficou em cada uma das listas. Bom, então, como é que funciona, né? A primeira etapa é pegar o valor total. O valor total de recursos que veio para o EMEC foi R$ 11.841. Desse valor total, a gente aplicou 20% para horizontal e 80% para vertical, né? Como é definido. Então, ficou um valor um pouquinho fora aqui, o quadradinho. Mas, então, foi R$ 2.368,20 para horizontal e 9.472,80 para vertical. Depois, na lista da horizontal, nós fizemos a divisão entre listas, 35% e 65%, onde ficaram R$ 828,87 para a lista do médio e R$ 1.539,33 para a lista do superior. Depois nós... Vou tirar aqui, que senão vai ficar ruim de enxergar. Depois nós fizemos a divisão na lista vertical. Então, pegamos 34% dos 9.472, deu 3.220,75 para a lista do médio sem GR, 4.594,31 para a lista do médio com GR, 615,73 para a lista do superior sem GR e 1.042,01 para a lista do superior com GR. Então, agora, né, mostrando por segmento de cada lista, nós temos, né, a lista horizontal, nós só tínhamos 2 candidatos, os 2 candidatos foram considerados aptos e o valor do salto de cada um deles, né, está aqui. Então, primeiro a lista do médio. Nós temos que o valor do salto para contemplar o servidor da lista é R$ 271,89. Com isso, nós temos 828,87 menos 271,89
tem uma sobra dessa lista de 556,98. O mesmo ocorre aqui no segmento superior, nós temos 1.539,33 menos 512,42. Aqui ocorre também uma sobra de 1.026,91. Com isso, a gente tem uma sobra total na lista horizontal de 1.583,89. Por enquanto, a gente guarda esse valor, né? E agora a gente vai para a lista da vertical. A lista da vertical a gente faz o mesmo cálculo, né? A primeira lista, o segmento médio sem GR, que tem 3.220,75. Com esse valor é possível contemplar 2 pessoas dessa lista, né? Com cada salto de 1.171,38, então o valor total multiplicando os 2 saltos dá 2.342,76. Fazendo esse cálculo, existe uma sobra de 877,99. Como vocês podem ver, faltou 53 centavos para conseguir, 55 centavos, uma coisinha assim, para conseguir o próximo. Esse é o nível do cálculo, tá? E depois a gente vai explicar algumas coisas que ocorreram. Agora a gente foi para a lista do médio com GR. O valor dessa lista é 4.594,31. E nós conseguimos contemplar 3 pessoas dessa lista, né? As 3 primeiras pessoas. Então nós temos 4.594,31 menos 3.514,14, que é o valor do salto de cada uma dessas pessoas, né? Com isso a gente tem uma sobra dessa lista de 1.080,17. Aqui o que ocorre? A gente tem um valor para essa lista de 615 e o valor do salto do primeiro, né, do único candidato é maior do que esse valor. Então a gente não consegue contemplar ele nessa rodada e o valor dessa lista fica inteira como uma sobra. Então sobra todo o valor da lista. E no vertical, no superior com GR acontece a mesma coisa. A gente tem 1.042 e faltam um pouquinho mais de R$8 para conseguir contemplar o primeiro da lista. Então, todo esse valor é considerado como sobra também. Então, nós temos que o total de sobras da lista do vertical é 3.615,90. Como é que funciona as sobras, né? As sobras agora, como nessa lista ainda tem mais pessoas para serem contempladas, diferente da lista da horizontal, nós temos que tentar executar todo esse valor usando a regra de sobras, tá? Entre listas. A regra, basicamente, aqui está um resumo dessas regrinhas, né? Mas basicamente ela fala que tem que contemplar o servidor cuja lista tenha a menor proporção de candidatos contemplados. A proporção de candidatos contemplados corresponde à razão entre o número de contemplados e o número de habilitados de uma mesma lista de classificação. Caso o saldo não seja suficiente para atender a condição acima, o recurso financeiro é direcionado ao candidato da segunda lista com menor proporção de contemplados. Caso persista, deve ir para a terceira lista, né? E assim sucessivamente. Se existir empate entre a proporção de candidatos em diferentes listas, deve contemplar, independentemente da lista, o servidor com mais tempo na unidade de órgão, e se continuar o empate, o servidor com mais tempo na Unicamp. Basicamente, isso aqui já consegue resolver todos os nossos casos, tá? Então a gente vai começar a exercitar esse valor, né? Nós temos na primeira rodada, né, que eu acabei de mostrar, foi isso que aconteceu. Nós conseguimos contemplar 2 pessoas do médio sem GR, 3 do médio com GR e nenhuma das outras 2 listas do superior. E tem uma sobra de 3.615,90. Com isso a gente fez a proporção de candidatos contemplados, né, de cada uma dessas listas. As 2 listas do superior não tem nenhum, está zerado. Com isso a gente tem um empate entre as 2 listas. Aí a gente tem que ver os colocados dessas listas. Entre o Vanderlei e o Márcio, o Vanderlei tem mais tempo no IMEC. Então a gente identifica que o segmento superior com GR é quem vai receber nessa rodada. Então a gente coloca 3.615,90 menos 1.050, que é o salto do Vanderlei, e tem uma sobra nessa rodada de 2.565,40. A gente faz de novo mais uma rodada, faz de novo o cálculo. Agora
a lista que tem menor proporção de candidato contemplado é a do superior sem GR. Então, a gente faz de novo o mesmo cálculo, pega o valor da sobra da rodada 2, 2.565,40 menos 1.050 para contemplar o próximo, né? Sobram 1.514,90. Agora, mais uma vez, a gente faz mais uma rodada e observa que a lista que tem o menor índice é o segmento médio sem GR. Então, a gente pega, no caso seria o valor do Alexandre, a gente pega o valor da sobra da rodada 3, subtrai o valor para progredir o Alexandre, sobram 636,44. Nesse momento, a gente exercitou tudo que pode dessa lista. Esse valor não é possível colocar mais, progredir mais ninguém. Aí, nesse momento, a regra manda somar o que sobrou da lista da horizontal. Os 1.583,89. Com isso a gente fez a soma da lista e tem o valor das sobras totais de todas as listas, que é 2.220,33. Aí a gente faz mais uma rodada. A gente identifica que aqui o segmento superior com GR é o que tem a menor proporção de candidatos contemplados. Então, a gente faz o mesmo cálculo, né? Pega o próximo, que é a Ana Regina, diminui o valor faz a diferença das sobras da quarta rodada, menos o valor do salto dela, sobram 1.169,83. Com isso, agora, nós temos que a menor proporção de candidatos contemplados está entre a lista segmento médio sem GR e segmento médio com GR. Aí nós temos as servidoras Priscila e Sara. A Priscila tem mais tempo no IMEC. Teoricamente, a Priscila deveria receber. Porém, como vocês podem ver, o valor do recurso é R$ 1.169,83, R$ 1,55, para que seja possível contemplar a Priscila. Com isso, a regra diz que a gente tem que ir para a próxima tabela até encontrar alguém para ser contemplado. Nesse caso, a próxima seria a tabela da Sara. A Sara também tem o mesmo valor da Priscila, não é possível ser contemplado. Então, nós vamos para a tabela do segmento superior com GR. Então, nesse valor cabe porque o salto da Silvânia é 1.050. Então, nesse caso, feita, né, mais uma vez os valores da sobra, 1.169,83 menos 1.050, sobram 119,33. Aí, numa última rodada, volta de novo o caso da proporção de candidatos contemplados empatado entre o médio sem GR e o médio com GR. A Priscila tem mais tempo de casa do que a Sara. Então, a gente identifica que, para que a Priscila seja a próxima contemplada, é necessário pedir uma suplementação de recursos de R$ 1.052,05. Bom, basicamente foi esse o cálculo que foi feito para poder elaborar a lista de contemplados desse ano. Com isso, nós colocamos, né, seguindo estritamente a lista classificatória do processo de progressão fornecida pela Comissão de Avaliação e aplicando os critérios previamente aprovados, a listagem dos servidores contemplados é Rodolfo Carlos, Flávio Rodrigues, Rosemary, Luciana Veronese, Alexandre Pina, Celi, Zenilda, Luciano Ortega, Márcio Capeleto, Vanderlei, a Ana Regina e a Silvânia. Seguindo o informe da PRDU, será solicitada uma suplementação no valor de R$ 1.052,05 à PRDU para contemplar a próxima servidora da lista com menor proporção de candidatos contemplados, já aplicando o critério de desempate entre as listas, que é a Priscila. Observação, fica a critério da pró-reitoria a análise e concessão dessa suplementação. Basicamente, essa é a que eu queria apresentar para vocês hoje. Obrigado, Celso. Perguntas, questionamentos, comentários? Oi, Douglas. Eu só queria comentar que a apresentação ficou muito boa, ficou bastante intuitiva. Parabéns. Obrigado.
A gente tem um item no expediente, que é uma moção dos funcionários, relacionado a esse item. A gente não vou discutir isso no expediente, mas uma das coisas que aconteceu nessa progressão, bom, a menos desses 50 centavos, né, que você pensa 50 centavos vezes 12 dá R$6 por ano, põe R$50 ali e você consegue progredir essa pessoa dos 50 centavos. Então acontecem esses problemas graças ao critério de distribuição. Essa história de distribuir dinheiro e a progressão não é um valor inteiro ali, é sempre muito complicada. Mas especialmente esse ano, essa distribuição de recursos ela aconteceu justamente no mês da discussão do dissídio. Então, o dissídio foi decidido que nós tivemos os salários aumentados em 5,51%, e aí todos esses saltos, né, que a pessoa é progredida, ela tem um salto, um aumento salarial ali, a reitoria atualizou os saltos em 5,51%, só que ele esqueceu de atualizar os valores concedidos lá no fim do ano passado, também no 5,1%, o que me parece ser bastante razoável, né? Quando você faz isso, dá uma diferença na distribuição. Então, assim, a moção que está no expediente, que é uma moção, imagino que o pessoal deve recolher na CAD, alguma coisa assim, é para tentar contemplar isso. Que, olha, refazer a distribuição usando os 5% é algo bem complicado de se fazer. Mas, pelo menos, que nessa complementação, né, existe uma regra de suplementação que a BRDU já divulgou qual é o critério, mas que nesse montante disponibilizado para suplementação, para talvez contemplar pelo menos mais um por unidade, que esse recurso seja crescido, seja aumentado em 5,5%, já que não aplicou o dissídio lá. Bom, parece que ou você distribui sem o dissídio nas duas coisas, ou coloca o dissídio nas duas coisas. Não faz muito sentido colocar só em uma delas. Bom, já que está colocando em uma delas, está colocando na que prejudica, né? Na que, de fato, tira o recurso da progressão. Então, isso aqui tem alguma relação com a moção que está no expediente da congregação. Algum comentário? Podemos encaminhar? Silene, quer falar alguma coisa? Então, eu vou colocar em votação o item. Colocando em votação o item 2, sobre elaboração de lista e distribuição de recursos sobre a progressão PAEP 2025. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários, abstenções. Então, item aprovado. A gente entra agora no expediente, então só lembrando que tem essa moção aí. Está aberto, Lu? Mas é basicamente uma moção que talvez algo parecido seja aprovado em outras unidades também, no sentido de... Pode pôr só a última frase lá, talvez. Só o finalzinho. Solicitação, basicamente, é que a suplementação dos recursos nesse 5,51% correspondente ao dissídio, que nos parece razoável. E se isso é aplicado no recurso, como o Celso apresentou bem, muda totalmente a lista de distribuição, né? Mas pelo menos que aplique no saldo residual. Moção a gente só coloca no expediente, tá? A gente não vai aprovar a moção, e acho também que não concordo com esse argumento. Pelo menos isso devia acontecer. Na minha opinião, assim, você tem um processo de progressão, eu acho que o ideal seria põe as bancas para trabalhar, as comissões trabalham, se a comissão considerou a pessoa apta, a pessoa promovida. Acho que a universidade teria dinheiro para resolver esse problema. Alguém quer se inscrever no expediente? Você quer comentar sobre a moção? Sim, por favor. Eu estava preocupado com o horário do Celso, viu? Mas o seu horário não é 2 horas, né? 2h30. Tá bom. Que ele vai justamente para a comissão onde vai homologar esse tipo. Sobre essa questão da moção, apresentado, né, todos os cálculos, é importante a gente esclarecer também algumas coisas que ocorreram. Como o professor Ricardo falou, todos os anos, esse período, né, de dissídio e progressão já aconteceu outros anos de acontecerem na mesma época. E sempre que isso aconteceu,
eles sempre colocaram o valor do dissídio sempre foi adicionado no valor do recurso. E a gente nunca teve, vamos dizer, maiores problemas com relação a isso. Esse ano, depois que eu estudei um pouquinho a PDO, desse ano e dos outros anos, eu consegui entender ali o que eu acho que talvez tenha acontecido, que eles diminuíram razoavelmente, para não falar cortaram quase pela metade, os valores que eles previram para as carreiras, justamente porque teve aumento de auxílio saúde, todas essas coisas, então meio que deram uma remanejada ali na verba. E o ano passado, né, esse ano, teve 1/3 a mais de pessoas participando, sendo que teve mais de 4 milhões a menos de recurso. Nessa proporção que eles estavam vendo que tinha muita gente e eles iam dar menos recursos, eles acho que quiseram dar o valor, praticamente o valor todo que estava previsto para a questão das carreiras, né, do PAE, pelo menos. E nos outros anos não, nos outros anos sempre tinha uma gordurinha. Então eles usavam essa gordurinha e aplicavam dissídio e resolveu o problema. Esse ano, por causa dessas questões, o que eu entendo eles usaram tudo e viram que não tinha gordurinha e acharam que não deveriam realocar de alguma forma de algum outro recurso e falaram que não iam dar. E isso causou bastante transtorno, porque além deles fazerem isso, eles ainda não se alinharam direito. Quando a gente faz o valor do salto, a gente pega da tabela da DGRH, que está no site da DGRH, do salário base de todos os segmentos. Faz esse cálculo e vê qual é o salto dos servidores. E foi isso que nós fizemos. No dia, o resultado saiu dia 28 do recurso. Nós fizemos todos os cálculos com base nos saltos que estavam no site da DGRH. Quando a gente estava para divulgar e a gente foi confirmar no sistema que a Luciana tem acesso, nós percebemos que estava totalmente fora do que a gente tinha feito. Porque dentro do sistema, o salto já estava contando esse 5,51% e na tabela oficial da DGRH ainda não tinha isso. Então, assim, nisso a gente precisou refazer todos os cálculos, a planilha que eu tinha feito, precisei fazer, né? A gente precisou, enfim. E nisso, a gente sabe a expectativa que isso causa nos funcionários, né? Se o negócio foi divulgado de manhã, né, a gente tenta ali deixar a coisa mais preparada possível para poder divulgar o quanto antes, que a gente sabe a ansiedade que isso causa nas pessoas. E aconteceu que a gente divulgou uma lista no dia 28 e essa lista, infelizmente, estava, como vocês podem ver, questões de centavos ali fazem diferença. E essa lista tinha um equívoco nessa lista, então, assim, depois a gente precisou retificar a lista. Daí, o que aconteceu? Logo, a gente divulgou, no outro dia, logo que eu estava indo embora, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Eu já revi, fiz os cálculos de novo e percebi que realmente tinha alguma coisa errada. Então a gente precisou ressoltar a lista, né? Tirando uma pessoa que a gente já tinha colocado que tinha classificado. Isso aí foi uma situação, assim, extremamente difícil, extremamente chata. Posso dizer que é uma das piores que eu já passei aqui no IMEC, né? Aqui na Unicamp, nesse tempo que eu estou aqui. E eu entendo, a ideia não é eximar de culpa, né, quem fez os cálculos, mas o mínimo que a gente espera é que a gente possa confiar nas coisas que a gente pega da DGRH, no site, que as coisas vão estar alinhadas, né? E isso daí é uma coisa que a gente não encontrou, né? E essa situação eu vou levar na reunião da CIDF, que vai começar agora às 2h30 também, né, na esperança, e isso motivou também, mais uma motivação para a gente criar essa moção e tentar deixar as coisas um pouquinho mais justas, né, e para que seja alocado um pouco mais de verba para poder dar pelo menos esse dinheiro, né, esse dissídio de 5,51%. Bom, só queria explicar isso aí um pouquinho do que motivou também essa moção, né, e o que aconteceu. O Celso, pelo que você explicou, a aplicação do algoritmo é passada para cada unidade? Não, 67 unidades fazem esse cálculo que eu acabei de fazer. Cada um faz do seu jeito, no seu jeito. E daí, a única forma de saber se isso aqui está certo ou está errado, passa na congregação de todo lugar e vai para o comitê geral. Se alguma pessoa não se sentir, não abrir um recurso com relação a isso, acabou. É isso. Exatamente, é isso que acontece. Acho que essa é uma outra sugestão. Tá lá. O trabalho eu tenho que acabar na formação da lista. Não, e o sistema tem tudo isso. O sistema tem a forma como tem que ser feito, o sistema tem o valor do salto de cada pessoa, o sistema tem tudo para elaborar, o próprio sistema dá a lista de contemplados. Lógico que a gente tem que conferir, né? O sistema tem que ser de uma forma auditável para a gente poder olhar e falar, verdade, os cálculos estão certos. Mas isso é extremamente
complicado. E eu pretendo levar isso aí na reunião da CIDF também. Dúvidas, comentários, aproveitem o Celso aí. Gente, então, bom, fica a moção. Eu não vou pôr a moção em votação, mas a moção dos funcionários está na conversão, levarei para as instâncias superiores. Agora sim, alguém quer escrever no expediente? York. E Diego não levantou a mão. Não. Mas o Diego está escrito do default. Então, vou passar a palavra para o York. Vou tentar falar alto, não sei se chega. Pode falar. É só por causa dessa questão do imposto de renda, né, da declaração que a gente tem que carregar, que esse sistema não está condizente, né? Para quem tem que carregar coisas da declaração própria e do cônjuge, não funciona, porque não tem como colocar dois, não tem como auditar. Carregar a declaração toda também, no meu ver, não faz sentido, porque o que precisamos carregar são os bens e não os pagamentos para terceiros, com o CPF e tudo. Isso me parece infringir a lei de proteção de dados dos terceiros que vão aparecer na nossa declaração, nesse sistema desse jeito. Eu acho que essa forma que estava antes, auditável, onde você carrega a partir do deck os itens e depois vê o que está e precisa estar e o que não precisa estar você tira e você consegue incluir coisas à mão, por exemplo, da declaração do cônjuge estava muito melhor, estava funcionando e agora não está mais. Então, eu acho que isso precisa de alguma forma ser revisto lá em cima. Permite uma parte, por favor? Claro. Não, tem coisa pior ainda, né? Você pode ter dependentes, quer dizer, tem no seu caso ali, que são menores de idade. Você tem lá despesas médicas. Você está fazendo tratamento médico, quer dizer, que interesse a universidade tem em ver que você tem que fazer algum tratamento médico, ou você, ou o filho seu, ou alguém que está lá nos itens que suas despesas, né, para desconto de imposto de renda, e tem menor de idade, e está lá. E o CPF do médico. Então, quer dizer, o que tem a ver isso? E o decreto-lei do Estado que diz que você deve fazer essa declaração, ele faculta a pessoa que faz a declaração colocar um imposto de renda no lugar de apresentar a lista. O default que está lá é apresentar uma lista dos bens e valores. Alternadamente, a critério da pessoa, ela pode apresentar a declaração do imposto de renda. E não é isso, a universidade está obrigando você a fazer isso. E por acaso hoje, eu estava até comentando com o professor Ricardo antes da reunião, na área da DGRH, onde você coloca, eu colocava pelo menos a lista com seus bens e valores, tem lá declarações anteriores. Pois bem, aí você vai lá olhar a sua. Eu cliquei lá, hoje mesmo, olhei, está lá a data que você colocou, que você fez o upload da declaração, e na hora que eu vou lá procurar a declaração, ela não está lá. Não tem, sumiu, não existe. Só tem que se foi entregue. E, para minha surpresa, está lá escrito, no meu caso, nenhum bem foi declarado. Agora, eu cobrei hoje, todas as minhas, desde 2017. Desde 2017 até o último ano passado, só está a data que foi entregue. Aí a declaração não está lá. E consta lá, nenhum bem foi declarado. É isso. Esse ponto não conferi ainda. Então, quer dizer, a coisa é pior do que parece. Você quer uma notícia pior ainda? O sistema ele pede arquivo.dec. Se você faz declaração online, você não tem um arquivo.dec. Você tem um arquivo XML e um PDF. O arquivo.dec você gera quando você instala o... aí tem que uma gambiarra, você tem que entrar lá no sistema e aí você consegue sair um .dec, mas não é nada trivial, assim, não é lá no GovBR, na primeira página do GovBR. Você tem que entrar naquele sistema antigo onde a gente autenticava lá, fazia alguma coisa. Mas e a instrução é sobre o arquivo você declara no computador. As pessoas vão ficar procurando arquivo DEC aí e elas não vão achar. Porque eu acho que muita gente agora está fazendo a declaração online, né? Você tem que entrar em algum outro sistema. Não, é ali mesmo. Você entra ali. Assim, esse não é o problema. Eu concordo com o problema que está sendo colocado, mas a extensão do arquivo não é problema, porque
dá para você baixar documentos e vem o ponto Já DEC. vem o ponto DEC. Até ano passado não vinha o ponto DEC lá pelo... eu fiz, Mas pelo ia pelo ICAC ou pelo outro? Pelo Gov. É, Deixa eu só comentar. Eu entrei no meu aqui, o meu tem nos anteriores, tá? o... Patrimonial não justificado. É só Meu imposto. Só você que vai aparecer um monte de bem do ano passado pra esse ano aí já. Leão vai lá na sua casa verificar. Mas não, mas esse é o problema, né? Ter colocado a declaração completa, acho que está bem fora do que diz o decreto aí. Então, acho que tem que resolver esse negócio. Não sei, né? O método nativo funcionava bem, você podia anexar até o PDF ali, né? Com a lista dos bens e aparentemente dava certo. Mas aqui ele tá como digitalista de bens. Eu acho que eles atualizaram, viu? Eu acho que eles devem ter atualizado, porque o meu tem aqui para eu incluir a lista de bens. Eu posso incluir a lista de bens. Ah, é? Ah, então hoje de manhã tá? Tá. Outras reclamações já chegaram lá. Essa reclamação, eu fiz na auditoria a reclamação. Tá, Mas essa opção aí é que, eu não sei como que é o uso do sistema, está escrito assim, não entreguei o IRPF, mas possuo bens. Onde que tá escrito isso? Essa é a opção. Página inicial. É falando que você não entregou. Parece que deve dar para usar essa opção. Eu só nego para o governo, para o Unicamp. Mas não espalha, né? Então, assim, não sei, eu acho que essas mudanças assim tinha que no mínimo informar por que você está mudando, qual é a motivação, né, da mudança. Porque funcionando, para que mudar? aqui teve uma pessoa dos 8.000 funcionários que a gente tem que deu problema, então pune essa pessoa, não vai mudar o procedimento para todos. Mas em outros casos as pessoas estão comandando bastante de ter que incluir a declaração toda ali. Só dar uns informes mais ou menos rápidos aqui no expediente. Primeiro, a gente teve dia 29/5, né, a comemoração do Dia do Estatístico aqui no IMEC. Queria parabenizar o pessoal que fez o evento ali, basicamente o pessoal da Semestre e da Stat Júnior que cuidou disso. Foi um evento bem legal. Você sabe que o evento está organizado pelos alunos, quando começa a ter arco de balão ali na entrada do auditório, está ficando super bonito, assim. Acho que eles têm trabalhado muito bem na organização dos eventos. E eu acho que tem até alguma interseção da equipe que organizou o Dia do Estatístico com o pessoal que organizou o Dia do Matemático ali, Dia da Matemática. Os dois eventos ficaram bem legais. Junto com isso, tem ali, está acontecendo na biblioteca do IMEC, até dia 31 de julho, uma exposição sobre a história da estatística, que foi basicamente organizada ali por materiais do professor Armando Infante, professor aposentado nosso, e do professor Guilherme Ludwig, que está bem legal, está no corredor central da biblioteca até fim de julho. Convido todos a irem lá prestigiar. Marco Jardim não está aqui, talvez seja o informe que ele fosse dar, né? A gente teve na última chamada da FAPESP para CEPIDES, a gente teve várias pessoas do IMEC submeteram propostas como membro de equipe, mas em particular o Marco Jardim submeteu como coordenador do CEPID, o Centro Brasileiro de Geometria, uma proposta que foi aprovada, um projeto bem grande. USP, CMC, UFSCar, Unesp Rio Claro. Como todo CEPID tem um braço de ensino de matemática, um centro de difusão também. Uma ótima notícia para o IMEC como um todo. A gente acabou de receber outro informe, que a gente acabou de receber um e-mail do RH, da entrada em exercício da professora Jaqueline Mesquita, professora titular do Departamento de Matemática Aplicada, aprovada em concurso aí no fim do ano passado. Então, duas boas-vindas aí a Jaqueline. Queria também divulgar um trabalho que o LEM está fazendo, um jornalzinho, que eles deram o nome de O Biratã, que, certamente vai ter lá no boletim do IMEC um link para como que você acessa ele, mas para quem for mais versado em tecnologia, eles têm um Substack lá, dá para se inscrever e você recebe até antes de chegar no boletim. É um boletim sobre ensino de matemática, feito totalmente pelo LEM, pelos alunos. Queria parabenizar os alunos aí, eu acho que o SPEC também está participando disso, e parabenizar o professor Juliano com mais essa atividade do LEM. E aproveitando que eu falei do boletim do IMEC, reforçar o papel do boletim do IMEC, que está chegando aí semanalmente para todo mundo.
O que a gente está fazendo é basicamente assim, pegar aquela lista de coisas que estava no site, que está sendo cadastrada no site, colocar no boletim e acrescentando algum outro informe de alguma sessão ou da diretoria para todo mundo, de algum edital que possa ter aberto, que possa estar aberto, para tentar concentrar as informações, né? Porque é verdade que as informações estão no site, mas às vezes chegar no e-mail ali uma vez por semana, você poder já se planejar aí para as atividades que vão acontecer na próxima semana, as próximas semanas, o MEC já ajuda. A gente está inclusive divulgando as defesas, né? Uma coisa que acontecia muito é que às vezes você se deparava no e-mail com o professor, que é colaborador, amigo, mas você está aqui, mas aí você descobre que ele veio para a defesa até estava no site, mas enfim, até nós que não somos jovens já estamos parando de olhar o site. Então eu acho sempre bom receber essa informação no e-mail. A gente está tentando manter não divulgar tanta coisa para ser algo que as pessoas consigam dar uma lida na diagonal e tomar ciência do que vai acontecer no MEC na próxima semana. E, bom, a Isabel é que está cuidando disso, ela manda um e-mail para as sessões perguntando sobre coisas para divulgar no boletim. Então, se algum docente tiver alguma coisa que queira que seja divulgada, pode responder para aquele mesmo e-mail de onde é enviado o boletim, que a gente inclui nas próximas edições. Também, assim, a fonte dos dados está sendo o site do IMEC. Então, é também um incentivo para a pessoa divulgar seminário e tudo mais no site. O que tiver divulgado no calendário do site vai ser capturado ali automaticamente no boletim. Queria dar um informe sobre a representação discente de pós-graduação na congregação. Nós estávamos com inscrições abertas, a gente prorrogou por um tempo, continuamos sem inscritos. Como não apareceu inscrito, a gente não vai abrir outra eleição agora. Por outro lado, tem uma chapa recém-montada aí na APG, na Associação dos Pós-Graduandos do IMEC, e a gente já conversou com os coordenadores de pós para ver se conversa com os alunos, incentive-os a se inscreverem. Quando a gente tiver um panorama que parece que vai ter algum inscrito, a gente pode reabrir a eleição e oficializar isso aí. A representação discente é um ano, né? A renovação sempre é em abril. Os próximos membros tomam posse tradicionalmente em abril. Então a gente tem algum tempo ainda, julho, agosto, para abrir outra eleição e a pessoa poder assumir a representação antes da próxima eleição para a renovação completa, que vai ser no fim do ano. Então, bom, não preciso explicar aqui qual a necessidade de existir representação de seja lá qual categoria, da importância de que existam pessoas representando nossos interesses aí nas instâncias deliberativas da universidade. E, por fim, queria falar um pouco sobre a questão do ponto eletrônico, né, na universidade. A universidade, por conta de denúncia do Ministério Público, solicitação do Ministério Público, a novela que vocês devem ter acompanhado aí nos últimos meses, a universidade implantou um ponto eletrônico para controle de frequência e presença dos funcionários PAEP. Então, a frequência era controlada por um cartão de ponto manual, onde a pessoa colocava a hora que ela chegou, a hora que ela saiu. O supervisor imediato atestava e ia subindo. O do supervisor era atestado pelo coordenador de área, o coordenador de área era atestado pelo diretor. A gente mandava para a DGRH olhava o cartão. A pessoa veio todos os dias, paga o salário. Basicamente isso. Agora tem um controle eletrônico de ponto. No momento, os dois controles estão funcionando em paralelo, né? O controle do ponto eletrônico, que é um sistema, né? A gente tem um relógio de ponto, a pessoa registra o ponto pelo computador e pelo celular. Está funcionando em modo de produção, basicamente porque o software ainda tem que ser bastante adaptado para a realidade da Unicamp. E aí acontece o seguinte, né? Um dos vários problemas, tem um problema de sistema, tem um problema de que isso, com o ponto eletrônico, você passa a oficializar um registro de banco de horas ou de pagamento de hora extra. Esse não está funcionando ainda, nos próximos meses aí vai começar a funcionar. A gente tem vários problemas com o sistema, por exemplo, de pessoa que não consegue marcar o ponto, você marca, ele não marca, dá vários erros. É preciso estabelecer uma tolerância. O sistema não capta nada disso. Então, se a pessoa chega
chegou no IMEC 8h25, marca o ponto, e na hora de ele sair, ao invés de ele sair 5h25, ele sai 5h40, porque ele ficou terminando de fazer alguma coisa, ele ficou mais do que a jornada de 8 horas, então isso automaticamente está gerando uma ocorrência para hora extra. Ou seja, o sistema não aceita nenhum tipo de tolerância no momento. Você tem o problema da universidade do fretado, né? A universidade administra um sistema de ônibus fretado que está implicando em atraso. Então a pessoa chega atrasada. Tá, mas eu cheguei atrasado porque eu vim no fretado da universidade, você que me deu esse transporte para vir para cá. E aí ele registra atraso. Então tem vários problemas, mas um deles é que existe uma chefia, né? Todo funcionário ele tem uma chefia. A atribuição de chefia está uma bagunça no sistema. Ainda não está claro. O sistema não consegue captar o que é a realidade, né? O que a gente faz aqui como chefia. Então, por exemplo, Secretaria de Graduação. Secretaria de Graduação, temos 4 funcionários ali, tem a Priscila, que é a AT. O sistema não entende que a AT é a supervisora do local. Então, a Priscila, como AT, se reporta, ela e todos os funcionários da seção. O supervisor, para fins de controle de ponto, seria o coordenador da seção. No caso, o coordenador de ensino do IMEC. No momento, por exemplo, Diego. Só que me parece que essa não é a melhor opção. O docente, que é o coordenador de pós ou coordenador de graduação, ele não é a pessoa que deveria atestar o ponto. Porque ele não está ali 8h30, então ele não tem a menor, ele não tem como saber. Olha, eu cheguei 8h30 assim nesse dia. Tá, mas você não sabe, você não está ali. O coordenador passa ali, resolve algum problema. O chefe de departamento passa na secretaria de departamento, resolve algum problema. Ele não está ali o tempo inteiro. Então, por exemplo, isso é um tipo de coisa que o sistema ainda não permite fazer. É atribuir a chefia correta, né? Ainda no exemplo da Secretaria de Graduação, parece que a AT devia ser a supervisora das pessoas que estão ali e algum problema que a AT tenha, que suba para a CTU ou para a direção, qualquer coisa. Então, esses fluxos do sistema não estão bem decididos, o que causa, como vocês devem imaginar, um caos completo na universidade, porque você não sabe nem a quem você vai se reportar para justificar um possível atraso. Ou eu tenho que sair mais cedo para consulta médica. Para quem que eu digo isso? Hoje você não consegue dizer para ninguém, você não sabe às vezes nem quem é seu supervisor. Então tem esse problema de responsabilidade, tem vários ajustes no sistema que tem que ser feito, mas o ponto está implantado e está funcionando em paralelo aí com o ponto no papel. Estou falando tudo isso porque basicamente esse é uma questão que já está aí afligindo o pessoal do técnico administrativo faz um tempo, mas a gente vai ter que marcar uma reunião com alguns docentes que estão nesses postos de coordenador, pelo menos para dizer para eles, olha, você vai começar a receber pelo sistema uns pedidos de atestar ponto. Não é para agir, na verdade o que a gente está pedindo para a reitoria é para trocar isso. E quando eu falo a gente, todos os diretores de unidades estão solicitando para a reitoria que quem ateste o ponto não seja o coordenador docente da área, seja o supervisor de seção, alguma coisa assim. Mas a gente vai marcar em breve uma reunião com pelo menos quem está nessas posições para explicar um pouco essa situação aí. Bom, tem a questão de banco de horas, né? A questão de banco de horas, o que a gente sempre, o que funcionou na Unicamp de forma mais ou menos informal, que é a história, olha, eu venho de manhã hoje, que amanhã eu preciso sair mais cedo, né? A gente tem problema tipo a UPA, né? A UPA é um evento da universidade inteira que acontece no sábado. Tá, mas eu vou marcar o ponto no sábado? Porque se eu não posso... então é um problema. Hora extra sai da unidade. E as unidades nunca receberam verba da reitoria pensando que teriam que pagar hora extra. Não é tanto o caso do IMEC, né? A gente tem pouquíssimos problemas aí de depender de um funcionário num dia ou outro. A UPA é um caso desse, mas, por exemplo, tem a questão do concurso, né? Você está realizando um concurso. Aí a banca está lá na prova didática. Em geral, tem um funcionário atuando ali, ajudando a banca. Dá 5h30, esse cara vai embora. Olha, banca, vai ter que parar porque eu tenho que ir embora, eu tenho que bater meu ponto e ir embora. Obviamente não, né? É preciso que ele vai ficar, e aí ele compensa essa hora em outro momento, mas as regras para isso não estão claras ainda. Então, é o tipo de coisa que antes a gente fazia porque dava certo, e o funcionário ficava, e no outro dia ele chegava meia hora depois e tudo bem, mas agora com o ponto eletrônico ele precisa registrar a saída dele. Então a situação está muito complicada, apesar de estar implantado, tem tantos erros que impossibilita nesse momento o uso e a confiabilidade do sistema. Mas é algo que afeta a universidade inteira, né? Assim,
São uns 8 mil servidores aqui, 6 mil são PAEP. Bom, tem o pessoal da área de saúde que não é PAEP, mas são só 1.600 docentes. E o resto está tendo que lidar com essas questões do ponto eletrônico aí. E apesar de toda a discussão de que é preciso ponto, e eu acho que não há problema nenhum em implementar o ponto, desde que seja um sistema que funcione, não um sistema que mais causa ansiedade e caos das pessoas do que controle alguma coisa, né? Com grande risco de você diminuir a produtividade na universidade, porque as pessoas vão se preocupar agora com o horário, né? Bom, já que a universidade quer que eu faça de 8h30 a 5h30, de 8h30 a 5h30 que eu vou fazer. Então, deu 5h30, solda a caneta, né? Então, é claro que a gente não quer chegar nesse ponto, por isso que tem que acertar as regras, mas é bom informar que está acontecendo esse tipo de coisa na universidade. Tá? Anne, alguma coisa? Espere. Ricardo, só Deve ser sobre isso, parece. Só nesse assunto, teve uma reunião com a pessoal do RH, da Vazenil, da minha, explicando sobre isso, né? E elas comentaram, agora eu não lembro a data, se era dia 6 ou 16 de junho, que o sistema, esse sistema que está meio em paralelo com o sistema antigo, ia passar a ser o oficial, né? Então, isso que eu queria saber, se vai ou não vai mais acontecer, e qual é a instrução para quem está como coordenador, se é essa mesmo, olha, você vai receber e-mail, mas não faça nada, porque eu tenho medo de não fazer nada e o funcionário ser prejudicado. A gente teve uma reunião ontem na reitoria, eu e a Lu, a gente estava lá, foi chamado os diretores e os CTUs, e eles disseram que essa data não vai valer. Eles vão acertar o sistema primeiro, e a reclamação de todos os diretores lá era sobre essa questão de atribuição de quem atesta. A equipe falou que está trabalhando no módulo para fazer isso. Então, no momento, você não precisa testar nada. O que vai valer ainda é o controlinho em papel. O sistema ele é realmente muito complicado. Assim, o sistema ele até é acessível, o docente consegue entrar lá. Você não vai ver muita coisa, mas tem o problema da pessoa não conseguir. O sistema ele sai fora do ar várias vezes por dia, e às vezes ele sai fora do ar na hora que você tem que bater o ponto na saída. E aí você faz o quê? Porque como é que você prova que você foi embora no horário que você devia ir embora, né? Então, tudo muito complicado. Manda uma selfie, né? Uma coisa assim. Então. Douglas. Tem duas coisas que eu queria trazer. A primeira já foi trazida, que é a questão do jornal. Eu ia também falar um pouquinho disso. Reforçar que é um projeto que a gente está desenvolvendo de extensão entre discentes principalmente, mas que é bastante aberto. Assim, a gente gostaria muito que vocês também estivessem por dentro disso, e caso vocês tenham contribuições, por favor, mandem, seja alguma sugestão sobre algo que já foi feito, ou caso vocês tenham também alguma coisa que vocês gostariam que fosse divulgado ali. A gente está muito aberto a isso, e acho que a ideia é realmente fazer esse processo de levar a universidade para fora. Assim, né? O nosso objetivo é atingir professores de matemática em atividade também, então levar um pouco da parte do ambiente acadêmico para eles também é interessante para a gente. E o segundo informe é que dia 15 o CAMEC vai estar fazendo a Kermec, nossa festa junina, que já tem alguns anos que a gente tem feito, e queria convidar toda a comunidade para estar participando, caso vocês queiram. Vai ser na moradia estudantil, começa por volta do meio-dia e vai até a noite. Você já deve ter visto um monte de papel espalhado também, mas estou reforçando oficialmente o convite a todos. A gente vai ter festa junina no IMEC também. Deixa eu só dar um último informe. A gente aprovou hoje a prestação de contas do IMEC em 2024. Aí. A documentação está toda lá, em particular tem uns quadros resumo aí que a Finanças preparou. Eu queria chamar a atenção para alguns valores. Quando você olha o orçamento executado do IMEC, orçamento disponível, lembrando que a gente tem basicamente dinheiro de duas fontes, né? Fonte orçamentária, dinheiro que vem do recurso do Tesouro do Estado, e fonte de AIU, que basicamente vem de convênio, essas coisas assim. Nosso AIU, ele subiu entre janeiro e dezembro de 24, começou 24 com R$88 mil em caixa e terminou com 149 mil. Foi feito um gasto da ordem de 60 mil no ano, e mesmo assim o AIU cresceu bastante. Nosso orçamento tem algo perto de 2,8 milhão
2,8 milhões no orçamento do IMEC. Desses 2,8 milhões, 1 milhão está reservado para algumas ações, por exemplo, sei lá, troca do piso, que já até foi feita a licitação, está na etapa aí de empresas entrando com recurso. Então talvez é uma obra que comece em breve. Essa aí vai ter que ser feita com o nosso recurso mesmo. E tem 1,8 milhão de uso que ainda não está alocado, mas só explicando por que a gente tem tanto dinheiro não alocado. Primeiro, alguma margem a gente precisa mesmo para despesas correntes do ano. Mas no ano passado a gente conseguiu recuperar um dinheiro do IMEC que estava, vou usar a palavra contingenciado, mas não é exatamente isso, contingenciado na PRDU desde a época da obra da cantina, né? Lembra que tinha a cantina do IMEC, ela foi demolida, ia ser construída outra cantina e tinha um dinheiro lá que foi construído. O IMEC chegou a empenhar o dinheiro e aí veio um contingenciamento que aconteceu lá por volta de 2016, quando a Unicamp ficou sem dinheiro. Só que, bom, essa verba nossa não poderia ter sido contingenciada, né? Porque era verba do IMEC, não era verba da Unicamp. Então, como a obra nunca foi nem licitada, esse dinheiro ficou lá todo esse ano e a gente conseguiu de volta esse dinheiro. E a gente conseguiu de volta mais uma verba de 200 e poucos mil, que era algum dinheiro de um Planes que estava parado lá, para começar estudos para a obra de telhado, né? A gente vai ter que fazer uma obra grande com telhado de MEC, o telhado, bom, se chove lá fora, chove aqui dentro, né? A chuva não é bom invariante para saber se você está fora ou dentro do MEC, né? Chove em dois lugares. E nossas telhas são de amianto, né? Então tem que fazer troca de telha aí. Então vai ser uma obra bem cara. Esse 1 milhão que está sobrando não dá para fazer essa obra, mas a gente precisa fazer uma poupancinha aí para fazer essa obra. Chama atenção para algumas coisas, né? Alguns gastos grandes. A gente tem gasto grande em despesa centralizada, a gente tem muito gasto de almoxarifado. O IMEC consome bastante itens de almoxarifado. Extensão, ano passado gastou R$74 mil só da verba exclusivamente destinada à extensão, sem ser verba de AIU, de vez em quando que dá uma socorrida aí na extensão. Manutenção predial, a gente gastou R$150 mil ano passado com manutenção predial. O prédio é muito bonito, concordo com vocês, mas é um prédio que dá bastante gasto de manutenção predial. E certamente a gente teria gasto muito mais que isso se a gente tivesse uma equipe do operacional maior do que a gente tem hoje, né? A gente está tentando recompor a equipe ali, mas está difícil e agora essa manutenção, chamando a equipe da Unicamp no contrato terceirizado, começa a funcionar um pouco. O grande problema é que coisas que funcionam custam caro, né? Então, a gente tem percebido que quando a gente chama a equipe de manutenção da Unicamp para fazer, por exemplo, uma pintura numa sala de docente, a gente fez uma pintura da biblioteca agora, nos últimos meses aí, o serviço é executado, mas ele custa caro. E não há muito o que fazer, são os preços do contrato. Mesmo às vezes a gente comprando o insumo separadamente, acaba ficando caro. Então, mesmo já tendo aprovado, queria convidar todo mundo a dar uma lida, pelo menos nas planilhas que a Celi chamou de resumo, né? Tem os extratos, que são coisas muito mais detalhadas, mas a Celi, quando preparou o contrato, colocou lá uns resumos, que são as planilhas menores. Então, pelo menos lá dá para ter uma ideia do de onde sai o dinheiro do IMEC. Oi, Celi. Só dar um crédito para o Márcio, foi ele que fez as planilhas. Lá tem todo o detalhamento, inclusive de uns anos para cá, a gente está passando nessa prestação de contas, inclusive os resumos das contas dos programas de pós-graduação. Tanto conta de apoio, quanto conta dos programas PROEX aí e de outros programas. Então dá para ver todas as despesas lá, dá para vocês acompanharem se o diretor não está fazendo nenhuma loucura aí com o dinheiro do IMEC. Com regras orçamentárias não dá para fazer muita loucura, viu? Mas é bom acompanhar aí, eu acho que é interessante ver que de fato está tudo lá, né? As coisas mais simples que a gente compra, está lá no orçamento. Ricardo, também tem que, não sei quando foi colocado, mas parabéns pela maquininha de café lá. Onde é que é essa máquina? A segunda máquina de café que vai ficar ali fora é basicamente para a gente voltar o café naqueles horários tradicionais, históricos do MEC para a comunidade inteira, né? A comunidade inteira, obviamente, inclui estudantes. E já está disponível, eu vi que ela estava instalada hoje. Gente, é isso. Acho que era isso. Muito obrigado.